movimento pelo fim do político profissional, que vai colher assinaturas por todo o país para a criação de uma emenda constitucional que peça o fim da reeleição. Este é o tema de hoje do NGT Entrevistas. Nos estúdios, eu recebo um dos maiores criminalistas do país, o jurista Luiz Flávio Gomes. Olá, Excelência, é um prazer recebê-lo aqui no NGT Entrevistas. Ok, um prazer enorme, Viviane. Estamos aqui à disposição para debater esse tema tão relevante para o país. Sem dúvida, tão relevante para o país. Estamos aí na Semana aí da Pátria, né? E discutimos aí um tema diante aí das próximas eleições, reeleição de político, né? O senhor diz aí, político profissional realmente tem que acabar. A reeleição, na sua opinião, estimula aí crimes de corrupção? Ah, não há dúvida, porque o político, quando ele sabe que pode se reeleger, ele faz de tudo não em favor do benefício das pessoas. Ele faz de tudo para estruturar a sua reeleição. É o que eles chamam de caixa de campanha. Ele tem que fazer caixa de campanha, porque uma campanha é muito cara, muito cara. Fala-se aqui em São Paulo, uma campanha para deputado, algo em torno de 5, 6 milhões que eles gastam. E de onde sai esse dinheiro? Alguém tem que financiar, tem que fazer o fundo de campanha, um caixa de campanha. E aí esse político não pense em outra coisa que não seja a reeleição. Com isso, sobra pouco tempo para pensar nos projetos realmente de interesse da população. Tá? Então, este é um grande problema. É um dos problemas mais graves hoje que eu vejo do sistema político brasileiro. Tem outros problemas, tem mais problemas e nós poderíamos, inclusive, sustentar 1000 pontos. Poderíamos discutir financiamento de campanha, poderíamos discutir remuneração dos deputados e senadores, a quantidade de deputados e senadores, que é exagerada, poderia ser diminuída. Tudo isso está em pauta. Mas nós estamos batendo numa tecla, é não reeleição do político, ou seja, exerce o mandato, cumpre esse papel bonito que é o papel de lutar pelos interesses coletivos. Isso é uma coisa importante desde a antiguidade lá dos gregos, isso já era importante e continua importante. Ok, cumpriu o seu tempo, volta para a sua profissão. Volta para a sua profissão, é médico, volta a ser médico, engenheiro, volta a ser engenheiro, é fazendeiro, volta a ser fazendeiro e fica um tempo fora da política. Depois, se gostar da política e se fez um bom mandato e o povo quer de volta, ele que volte, mas depois de respeitar uma quarentena. Por quê? Com isso, corta as raízes com a máquina corrupta. A máquina política do Brasil sempre foi muito corrupta. Desde 1822, que é o nascimento do Brasil, juridicamente falando, do Estado brasileiro, desde esse período a máquina política é corrupta no Brasil. Porque alguém financia e quem recebe o financiamento luta pelos interesses de quem financiou e não pelos interesses globais de todo o povo. É uma realidade no país. É uma realidade que está na nossa história, está no nosso DNA. É assim que sempre funcionou. Porém, essa regra não é uma lei da natureza, como, por exemplo, a lei da gravidade. Você coloca um objeto aqui, esse objeto vai cair por força da lei da gravidade. É a natureza, não tem como você fazer o contrário. A regra de que o político tenha que ser corrupto e que tenha que defender alguns interesses, isso não é lei da natureza. Não é, portanto, uma lei física. É algo que nós inventamos. E se o homem inventou, se o humano inventou, o homem e a mulher, se os dois inventaram, que reinvente, que volte atrás. Até porque todo mundo está insatisfeito, né? A gente vê a insatisfação, vimos aí o ano passado, né? As manifestações no ano passado, o brasileiro saindo às ruas aí, se manifestando porque está insatisfeito com os políticos, está insatisfeito com a corrupção. Isso é fato. Perfeito, é isso que é fato. E é um fato não só as ruas mostraram isso no ano passado, como também 81%, segundo pesquisa do Ibope, acha
que os partidos políticos no Brasil são corruptos ou muito corruptos. Isso é gravíssimo. 81% é gravíssimo. Com isso, então, deslegitimou a representação política, perdeu credibilidade. Nós não confiamos nessa representação política da maneira como ela está aí. O político é necessário, não existe democracia sem político, você tem que exercitar, a democracia é isso, mas tem jeito de fazer a democracia. Você pode fazer de uma maneira com lisura, com honestidade, com moralidade, como hoje são as democracias de Suécia, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega. Todos fazem uma democracia muito limpa, transparente, sem ranços velhos de corrupção. Nós, no entanto, elegemos uma forma de fazer política muito errada, moralmente muito reprovável. É muito ruim o que se faz, porque o político já entra viciado no processo. E aí ele se contamina mais com o que ele vê, a forma e as táticas e técnicas que ele tem que usar para ser reeleito. Pronto, dá no que deu e dá no que nós estamos vendo. Um povo insatisfeito, o povo não quer essa forma de política, nós queremos que mude. Agora, para mudar tudo na nossa vida, para mudar a sua vida num ponto, a vida de quem nos vê agora, para mudar, você tem que se mobilizar. Se vire, se mexa, porque a mudança não é como uma chuva que vem, mesmo sem a gente pedir, ela vem, porque é da natureza. Não, a mudança aqui nós temos que tomar a iniciativa. Todos nós, eu digo nós, somos todos, porque a coisa pública é de todos nós. Eu acho que o brasileiro já sentiu isso, que se ele não se mobilizar, realmente não sai nenhuma mudança, não é? Não sai nenhuma mudança. E nós tivemos a prova disso no ano passado, que nas manifestações nós vimos como os políticos se viraram nos 30 e rapidamente aprovaram isso, aprovaram aquilo. Reagiram. Depois a comunidade voltou para trás e ficou acomodada, eles então também não tocaram mais nada. Porque político, dizia Ulisses Guimarães, tem medo da rua, tem medo do povo. Esse é o medo dele. Logo, é dessa maneira que muda. É assim que nós modificamos todas as coisas da nossa vida. Se você, por exemplo, faz um planejamento. Eu quero comprar um carro no ano que vem, X. Bom, você tem que se virar nos 30 para chegar no carro que você quer. Porque você estabeleceu uma meta de vida e você sabe como chegar lá. Tem que trabalhar mais, tem que fazer bico, precisa trabalhar no sábado, domingo, lutar, economizar mais para alcançar seu objetivo. A mesma coisa são as reivindicações coletivas, né? Então nós temos que mobilizar, nossa sociedade civil, não esperar que partido político vai fazer isso. Eles não vão falar da não reeleição deles, eles não vão... Muito difícil, não vão né? querer que... Se não houver uma pressão popular, não sai realmente, né? Perfeito, o caminho é este. Como a pressão popular é democrática, não precisamos inclusive nem praticar violência para isso, ninguém fala em violência, não é o caso. Pressão popular mesmo, dizendo, olha, nós não votaremos nunca mais se você não aprovar isso. Este é o caminho. O caminho é pressão popular e, juridicamente falando, os caminhos são ou o próprio parlamento, os deputados, os senadores, eles podem aprovar alguma coisa mudando, então, estabelecendo que não serão reeleitos, como, por exemplo, agora tem candidato à presidência da República falando já, não quero reeleição, não vou ser reeleito. Então, do próprio político parte a iniciativa, né? Às vezes. E, de outro lado, também nós podemos ir por um plebiscito e também podemos ir por uma constituinte. São várias formas para alcançar o objetivo de não reeleição do político. O primeiro passo seria aí a mobilização social aí pela internet. Vocês vão colher várias assinaturas também, Perfeito. fisicamente. Já estamos colhendo várias assinaturas. O movimento Fim da Reeleição. Este é o movimento Fim da Reeleição para acabar com o político profissional. O movimento Fim da Reeleição já está aí, está disponível. Você pode assinar, pode estar junto com a gente. Só entrar lá, movimentofimdareeleição.com.br. Você vai, entra lá, assina.
adere, fala, convida seus parentes, amigos para participar. É só isso, é só aderir por enquanto. Só uma adesão na própria internet. E falar, discutir o assunto. Pelo menos o assunto não pode sair da pauta. Esse assunto é muito relevante para nós. A sociedade sabe que precisa de mudança. Ela, no entanto, tem que lutar por essas mudanças, porque não vai brotar da terra como grama. A grama brota sozinha. Nós nem precisamos plantar, ela já brota. Mas é diferente as conquistas no campo da política e da própria estrutura da sociedade, né? Nós temos que fazer as coisas, fazer acontecer. E nem precisa ser político. Como eu não sou político, não sou filiado a nada, esse nosso movimento não tem vínculo com nenhum político, nada com nada, somos apartidários. Porque basta, em suma, sair da cadeira, entrar em campo e fazer. Porque é isso que modifica as coisas na nossa vida. É quando você, em suma, sai da cadeira, faz e vai acontecer. E tem que acontecer. Na sua opinião, por que a lei da ficha limpa aí não deu certo no país? A lei da ficha limpa, que foi um dos movimentos também mais fantásticos do brasileiro, todo mundo foi, assinou 1 milhão de assinaturas, acabou saindo a lei. Então, 2 coisas importantes. Primeiro, houve mobilização popular, muito bom isso. 2, a lei da ficha limpa provou que quando os políticos são pressionados, eles aprovam coisas contra eles. Porque a ficha limpa é para cortar os fichas sujas. E eles aprovaram, e nós não acreditávamos que eles fossem aprovar. Sem dúvida. Né? Como é que o político vai aprovar uma lei contra ele? Achávamos. E no final, aprovou, por pressão popular. Então a lei da ficha limpa tem várias coisas importantes para a gente trabalhar no caminho dela. Mas ela hoje se revela muito insuficiente. Por quê? Porque ela permite muita discussão jurídica. Vê o caso de Maluf, Arruda, tá todo mundo discutindo se encaixa na ficha limpa ou não encaixa. Discutindo e fazendo campanha enquanto isso, e continuam fazendo campanha, mesmo com candidaturas impugnadas e, portanto, não registradas, como é o caso do Maluf e do Arruda. Eles continuam em campanha normalmente, porque ainda vão entrar com o recurso X, o recurso Y, ainda vão discutir no tribunal tal, outro tribunal. Esse mundo jurídico, e nós somos um país bacharelesco, a gente adora, somos bacharéis, adoramos normas jurídicas, toda hora aprovamos leis, permite discussões de tudo quanto é jeito. Então assim, a não reeleição, o que traria de benefício para todos nós? O seguinte, não tem o que discutir. Um mandato, qualquer cargo eletivo, e não pode se registrar a candidatura para o próximo. Não vai registrar. Pronto! Essa regra seria absolutamente indiscutível. Indiscutível. Não vou ficar discutindo recursos e tudo. A lei da ficha limpa fala se agiu com dolo, não com dolo, que é intenção. Agiu com intenção, sem intenção. Não vou discutir isso nada. Não reeleição. Ponto. Eu acho esse princípio muito moralizador. Muito moralizador. Moraliza e restabelece a dignidade do cargo político, que hoje está muito ruim. O povo hoje tem uma péssima imagem. Hoje não. O povo sempre teve uma péssima imagem dos políticos no Brasil. Sempre, historicamente, se vê isso com nitidez. Mas é preciso que esta função, porque é bem na hora de cuidar do dinheiro de todos. Alguém que vai cuidar do dinheiro de todos tem que exercer com dignidade, tem que ter dignidade, tem que se destacar pela exemplaridade. Ele tem que ser um exemplar. Ou você pode até discutir hoje algumas coisas do que o Mujica faz no Uruguai, mas você não pode discutir que o Mujica exerce a presidência da República Uruguaia de uma maneira muito simples, não tem esbanjamento, não tem mordomia, ele é um homem simples. Isso é um exemplo. É pelo exemplo que você predica, ou seja, é pelo exemplo que você faz os outros confiarem em você, quando você dá o exemplo.
E assim é na vida toda, não só na vida política, na nossa vida inteira. Que adianta você, pai, querer falar as coisas para o seu filho se o seu exemplo é o contrário? Por exemplo, não fumar. Não fume, você não pode fumar. E ele acendendo um cigarro, ou seja, não bate. O exemplo não bate com a ação. E o que predica, o que passa, o que transmite para os outros é a lição de exemplo, é o teu exemplo, né? Não ser esbanjador, não viver de mordomias, não ter 500 funcionários ao seu redor desnecessariamente. Não pode, simplesmente não pode. Isso é da vida do humano. É isso que a gente precisa conquistar para o Brasil. Isso vai acabar também aí com os chamados votos de protesto, né? Porque a gente vê aí tanta gente aí se elegendo e talvez aí se reelegendo agora, né? E por causa do chamado voto de protesto aí, que o brasileiro realmente perdeu totalmente a confiança no político. Isto é verdade. A falta de confiança leva muita gente a descrer no que está aí. E a descrença diz, não vou votar, não voto lá. Eu vou votar em branco, não vou na eleição, vou faltar, vou anular meu voto. Mas isso retrata bem o quanto que nós estamos descrentes no que está aí, né? Talvez a não reeleição tem uma vantagem, Viviane, fantástica, que todo mundo tem que ficar bem consciente do que a gente pretende, onde a gente quer chegar. A não reeleição do político permite surgimento de novas lideranças. Isso é importante demais. Você precisa renovar os quadros políticos. E que o Brasil precisa disso. Precisa muito, porque se vem novas lideranças, de repente a gente acerta nas novas lideranças. Claro. E a gente que está ali imbuída mesmo de fazer o bem, que quer trabalhar só para os outros. Como ele não tem reeleição, não precisa ficar fazendo malandragens, acordos e conchavos com todo mundo, porque ele só vai exercer o mandato dele e acabou. Então, se ele quer ser lembrado, ele vai ser lembrado pelo bom trabalho que ele fez. E, evidentemente, não vai ser lembrado pela cara dele que aparece toda hora aí, mas cara toda hora que aparece porque foi comprada. Então, essa velha política tem que mudar. E os novos têm que surgir. Nós não podemos ter partidos políticos cujos chefes, os caciques, não dão espaço. Não dão espaço. E na hora que você vê agora o financiamento das campanhas, que tem muita gente que bota muito dinheiro nessa história de campanha, porque ele faz uma doação, entre aspas, e isso é investimento, ele vai receber tudo de volta depois, claro. Mas em quem que os financiadores jogam dinheiro? Joga dinheiro nas caras conhecidas, porque a chance de eleição é maior. Logo, há um círculo vicioso que o financiador joga dinheiro numa cara conhecida, a cara conhecida, então, tem mais facilidade de ser eleito do que o novo não surge porque o antigo tem dinheiro, e aí forma um círculo vicioso, e nós vamos colocando sempre os mesmos. A política brasileira não tem mudado nos últimos anos. Você pode notar, as caras novas, as lideranças novas, surgem pouco. Porque não tem espaço nesse... Não tem espaço, mas o brasileiro realmente, né, a gente vê aí pela morte aí do pré-candidato Eduardo Campos, né, pela comoção nacional que foi a morte do Eduardo Campos, que o brasileiro realmente é carente aí e aposta em novas lideranças, né, é carente disso, gostaria de ter essas novas lideranças que realmente aí não surgem aí, não tem espaço para isso. Gostaria, é verdade, o Datafolha comprovou na última pesquisa que 76% quer mudança, quer mudar, queremos ver coisas, por exemplo, agora, pegue a campanha que está em andamento. O Brasil hoje é o 95 no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é péssima posição. De 187 países, nós somos o 95, computando a desigualdade. Aí, o que acontece? Em vez de estar todo mundo discutindo, gente, vamos fazer um plano? Nosso plano é o seguinte, daqui 4 anos... Nós somos 95, a gente vai estar na posição 60. Vamos embora, vamos juntos, todo mundo. Nós precisamos fazer isso. Vamos embora que a gente tem que chegar nos 60. Aí você estabelece uma meta de país.
Mas que meta nós temos hoje? Você não vê discussões em torno de meta. Vamos chegar lá. Fazendo uma analogia, o Brasil perdeu a Copa do Mundo este ano. Para ganhar em 2018, precisa começar agora. Claro. Um bom treinamento, um grupo entrosado direitinho. São 4 anos de trabalho que você pode conquistar, mas tem que trabalhar, tem que fazer as coisas direitinho. Nós não vemos essa questão de daqui 4 anos nós seremos o quê? Não, ficamos discutindo aí uma coisa para cá, outra para cá, aborto, pode abortar, não pode abortar, a homofobia, são temas todos relevantes, só que tem coisas muito mais profundas por detrás, tá? Que é todo o povo, a educação de qualidade, hospitais com médicos, saúde, tudo está por detrás, problemas gravíssimos, transporte público, mobilidade das cidades, são coisas gravíssimas que estão por detrás. Mas se a gente ficar discutindo um pontinho aqui, outro ali, você deixa de discutir o global, né? Então é isto que a não reeleição, e aqui é o nosso movimento não reeleição, findareeleição.com.br, é este que pode trazer efetivamente algumas mudanças no país. Fora disso, serão sempre os mesmos, e nós sabemos dos vícios que eles já possuem, políticos viciados, contaminados por um ambiente de corrupção tremenda que é a eleição no Brasil, e sempre foi, não é de hoje, sempre foi. Então, queremos a mesma coisa? A pergunta é essa, né? Queremos mudança efetivas, reais, ou nós queremos que tudo fique igual? Excelência, e o movimento pelo fim da reeleição apoia aí outros movimentos, né? Como o plebiscito para a reforma política, não é mesmo? São vários movimentos, Viane, só que, claro, nós estamos alinhados todos, né? Porque no fundo a gente quer mobilizar o povo, né? Há um movimento que diz plebiscito para fazer uma constituinte e reformar, a fazer a reforma política. Há outro movimento chama eleições limpas. É o mesmo grupo da ficha limpa. É o mesmo grupo. Eleições limpas, aí eles propõem uma série de pontos, sempre combatendo a corrupção. E tem um terceiro movimento, que é o nosso, que é Movimento Fim da Reeleição.com.br. Não esquece do .com.br para você entrar lá na nossa página e assinar. Queremos que você assine, que chame outras pessoas, que convide outras pessoas para estar junto com a gente. E qual é a meta desse movimento? Quantas assinaturas? Nós queremos chegar aí a 1 milhão. A meta é até o meados do ano que vem atingir 1 milhão, porque aí a reforma política vai estar sendo discutida. É em meados do ano que vem, porque o novo presidente assume em janeiro, aí tem que fazer as acomodações ali, etc. O Congresso começa em fevereiro, então por altura de maio, junho, está quente o assunto da reforma política. É nesse instante é que nós temos que chegar junto com eles e dizer, olha, a sociedade quer este ponto, não reeleição de político. Então, este é o ponto. E se vamos juntos, não há dúvida, nós vamos chegar lá com uma força incrível, e o político tem medo da rua, dizia Ulisses Guimarães. Político tem medo da rua e medo do povo. Logo, o povo é que tem que fazer. Nós temos que tomar essa iniciativa de ir juntos. E você não é político, eu não sou político, nós não somos políticos. Nós estamos querendo moralizar com um passo a mais, não reeleição, a tradição política do Brasil, que é muito ruim, e o Brasil não está melhor, já melhorou, já cresceu, o Brasil desde 1930 ele já cresceu bastante, etc., mas ainda continua muito ruim, porque essa posição 95 de 187 países, 95 é vergonha para nós, é vergonha. Somos a 7ª economia do mundo, país rico, sabe produzir riqueza, não sabe distribuir, e aí não distribui nada, aí fica todo mundo nessa angústia, transporte público ruim, não tem médico, hospital, escola pública indecente, a qualidade da escola, professor desprestigiado. Saiu essa semana, o professor brasileiro o Brasil é campeão de violência contra professor, campeão do mundo da pesquisa que foi feita. O Brasil aparece como campeão mundial. Nossos recordes negativos Recordes negativos. O
Brasil é o país que mais se mata gente no planeta. Nem China mata igual a nós. 57 mil por ano. China tem 6 vezes mais população que nós. E não mata igual ao Brasil. Então são coisas que os políticos têm que encarar com seriedade e fazer planos. Daqui 2 anos, como vamos estar? Daqui 4 anos, como vamos estar? Daqui 6 anos, e vai por aí afora. E sim, estabelecer metas, porque é isso que conduz o povo para um destino. Jogo de futebol é assim, são 11 jogando naquele gol, mas é para marcar naquele gol, não é para marcar no gol nosso, que é gol contra, mas os 11 têm o mesmo objetivo de marcar o gol, por isso que sai o gol. Saiu o gol porque estamos juntos, 11, é essa mesma coisa, queremos mudanças no Brasil, na política, meu caro, vamos mobilizar, falar, agir, entrar em campo, vamos juntos para marcar gol no adversário, não gol contra. Excelência, para terminar a nossa entrevista, então eu queria que você firmasse aí esse gol, marcasse esse gol, chamasse o telespectador do NGT Entrevistas mais uma vez aí para aderir ao movimento pelo fim da reeleição. Pois é, da seguinte maneira, Viviane, meus caros amigos, olha, nada muda quando não fazemos nada. Portanto, vamos entrar em campo, movimentofimdareeleição.com.br, é isso aí, clica lá, entra, assine, fala para os amigos. Vamos introduzir essa regra no Brasil. Não reeleição de político. Qualquer cargo político foi eleito, não reeleição. Se ele gosta de política, no futuro ele volta, mas fica um tempo fora, porque rompe as raízes, os vínculos com a corrupção. Então, movimento fimdareeleição.com.br. É por aí que nós podemos fazer alguma coisa em benefício do todo, em benefício do global. Excelência, mais uma vez, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui no NGT Entrevistas e sucesso aí com esse movimento, que dê certo. Ok, muito obrigado. Esse foi o NGT Entrevistas de hoje, conversando aí com o jurista Luiz Flávio Gomes. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!